Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, começando a semana. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Nosso Visão Geral de hoje vai conversar com o Dr. Rogério Fortunato de Barros, cirurgião pediátrico. A gente vai aprender tanta coisa aqui, hein? É muito importante. Doutor, primeiro, muito obrigado aqui pela visita, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, senhor, pelo convite, pelo espaço para expor o nosso trabalho da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Pois é, cada dia que passa eu entrevisto mais gente jovem nas mais importantes especialidades, não só da medicina, mas do direito. Hoje o país é dos jovens, né, doutor? Os jovens têm a missão aí de transformar o Brasil num país mais ético e sério. Verdade. Visto tudo que está acontecendo aí, vamos tentar fazer o máximo para melhorar a sociedade. Muito bem, muito bem. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui do Dr. Rogério Fortunato, cirurgião geral formado no Mário Gatti, formado em cirurgia pediátrica na PUC e doutorado em ciências médicas na Unicamp. Doutor é professor de técnica cirúrgica e cirurgia pediátrica na Faculdade de São Leopoldo Mandique, coordenador e fundador do site pedline.org. Muito legal. Como é que tá indo o site, hein? Tá indo bem? O site está com 2 anos e meio de vida. A gente começou aí com poucos acessos, agora com o Facebook, Instagram, as entrevistas, a gente conseguiu ter algum aumento nos acessos e conseguido bastante impacto, não só na nossa região, como no Brasil todo. Chegam perguntas, e-mails e comentários com bastante acesso nessas mídias sociais. Muito bem, a gente vai falar do site também já, né, que é importante. O site é o substituto efetivo do Dr. Google, não é? A gente sempre teve muito medo e receio de pacientes que chegavam com coisas impressas, muitas vezes sites feitos por leigos ou por médicos não tão experientes, que vendem coisas que não são comprovadas a eficácia do tratamento, querendo talvez às vezes até ganhar dinheiro com isso. Tá. E a gente tentou fazer isso baseado em uma base sólida, que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, com médicos da nossa região de Campinas, todos com mestrado ou formação acadêmica bem feita na nossa região, médicos que a gente conhece pessoalmente, sabe da capacidade técnica, para que isso seja passado, informações relevantes aos pacientes, mas que seja até um limite onde o paciente precise saber. Tá certo. Não é uma consulta, né? Isso, a gente sempre evita o autotratamento medicamentoso, e mesmo assim, a definição de alguma cirurgia ou conduta cirúrgica dentro de um ambiente de site. A consulta presencial sempre foi e sempre vai ser a melhor maneira de diagnosticar e tratar as doenças. Doutor, primeiro, o doutor não é pediatra? Não. Para ser cirurgião pediátrico, hoje no Brasil, o indivíduo tem que fazer 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia pediátrica. Então são 6 e mais 5, 11 anos? São 11 anos de formação acadêmica. 11 anos. Eu costumo falar uma coisa muito interessante, isso aí, claro que cada um pensa como quiser pensar. 11 anos de formação acadêmica, de repente, com 11 anos tem um garotinho que chuta uma bola, faz um gol, ele ganha, vai para um time de futebol aí, ganha num ano que você talvez não ganhe durante toda a vida como médico, né? Isso é inversão de valores, você tem aí todos os professores, bombeiros e policiais que mereciam também ganhar muito mais que jogadores de futebol, mas o nosso país tem algumas inversões engraçadas. Né? Verdade. Doutor, qual que é a diferença de ser um cirurgião pediátrico e um cirurgião normal de adulto? As patologias pediátricas, elas são muito variadas desde o começo da vida do ser humano. A gente tem cirurgias em crianças de 0 a 15 dias bem específicas, são as malformações neonatais. Depois, os lactentes têm maneiras certas de abordar as cirurgias, as doses dos medicamentos são diferentes. Então, um profissional que faça só criança como cirurgia, ele vai ter melhor sucesso do que um cirurgião de adulto que opera eventualmente uma criança uma vez ou outra durante o seu ano, por exemplo. Acontece em cidades pequenas de não ter cirurgião pediátrico. Então, quando acontece uma catástrofe com uma criança, a criança fica mal assistida porque o profissional não tem a experiência técnica de saber lidar com aquela patologia da maneira correta. Muito bem, imagino que deve existir muita coisa que na criança é de uma forma, que quando ela for adulta será de forma diferente. As apresentações clínicas e cirúrgicas são bem diferentes na criança e no adulto. Muda totalmente, é um bicho
muito mais comparável com um cachorro de 10, 15 quilos, um gato, do que um ser humano adulto. E também existe o aspecto, né, que acho até que eu já fiz essa comparação aqui outro dia, ou se não comparação, mas pelo menos uma ilação de que o pediatra, ele é um veterinário também, né? Porque o veterinário não entende o que o bicho fala. E muitas vezes, e quase sempre, as crianças também não conseguem definir o que tem. Indicar apendicite numa criança abaixo de 4 anos sempre foi um desafio e vai ser para qualquer médico de porta de pronto-socorro, tanto o pediatra clínico quanto para o cirurgião. Porque o paciente não vai contar aquela história típica de dor periumbilical que migrou para a fossa ilíaca direita. Ele vai estar chorando, com dor, e os sinais clínicos são muito pobres para você falar, eu vou abrir essa barriga e vou tirar esse apêndice. Isso acontece todos os dias em Campinas. Você tem mais ou menos aí 5, 6 hospitais operando criança hoje em Campinas. Pelo menos um deles está operando apendicite agora, nesse momento. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Quando garoto, e também vi muita gente ser operada de apendicite, falava-se o seguinte: se você colocar o polegar no umbigo e o mínimo na ponta do ilíaco aqui, dobrar o médio e apertar. Se doer ali, normalmente é apendicite acompanhado de uns repuxões na perna. Tem a ver isso, não? O sinal, o ponto de Bloomberg seria o terço ponto entre o umbigo e a espinha ilíaca anterior-superior direita. É mais ou menos esse ponto que você falou de uma outra maneira. Tá. A fossa ilíaca direita fica um pouquinho abaixo do umbigo à direita. Uma dor forte nessa localização pode ser apendicite. Tem sinais clínicos e, na dúvida, tem exames de sangue e ultrassom. O que é o apêndice? O apêndice, ninguém sabe ao certo qual é a origem embriológica desse órgão. Ele fica na junção entre o intestino fino e o intestino grosso. É como se fosse um resquício embriológico da evolução do ser humano, dos mamíferos. Para nós não funciona. A função? Não, e quando você tira não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhuma consequência na ausência dele. Agora, quando ele inflama é porque nele foi o quê? Fezes? Ele pode obstruir com semente, com um pedaço de fezes que endurece, ou por uma hiperplasia das placas de Peyer. Então, o epitélio da base do apêndice fecha a luz e aí a bactéria começa a se dividir na ponta do apêndice até que ele venha a perfurar ou explodir. E é perigoso, né? Sim, uma apendicite diagnosticada nos primeiros 2 dias de história, você tem um corte de 1, 2 centímetros com uma evolução de 2 dias de internação. Tá. Uma apendicite perfurada, você está falando de um paciente que vai ficar no mínimo 7 dias internado, que tem risco de morte se não for feito nada. Olha, e isso aí não tem idade? Isso pode acometer um bebê? Pode. Dos 2 meses até os 90, até o final da vida, pode acometer qualquer ser humano. Já operei uma de 7 meses, uma de 10 meses, são as minhas menores. Mas então, doutor, um bebê que não fala, que só chora, como é que você vai diagnosticar? Tá, você tem exames de imagem, ultrassom e tomografia para ajudar, nesses casos que o ser humano não consegue contactuar, explicar onde que é a dor. O exame clínico, né, e exames de sangue, que também ajuda a gente a chegar num diagnóstico. Existe a laparotomia diagnóstica, muitas vezes o abdômen é cirúrgico no palpar, e na evolução clínica do paciente, a gente faz, às vezes, a abertura da cavidade abdominal ou a laparoscopia, que é entrar com uma câmera pelo umbigo para identificar se existe algum problema ou não. A laparoscopia, eu achei que fosse só para cirurgia, mas ela pode ser só para você ver se precisa fazer uma cirurgia? A gente tem algumas doenças que a gente usa a laparoscopia para fazer diagnóstico. Por exemplo, um testículo que não desceu para o escroto, você pode entrar pelo umbigo para ver se existe o testículo ou não. Então vamos falar sobre isso aí também, que é uma coisa muito, muito comum, não sei se é muito comum, mas pelo menos precisa ser tratado rapidamente. Aliás, quais são as doenças mais comuns ou as necessidades de cirurgia mais comuns nos A gente tem as cirurgias corriqueiras, que são as hérnias inguinais, hidroceles, os freios de língua, hérnia umbilical, as fimoses. São cirurgias que parcela das crianças vão ter. De 100 crianças que vão nascer, umas 10 a 20 vão operar alguma coisa. Essas doenças corriqueiras são feitas com anestesia geral, geralmente após os 3 anos de idade. A não ser a hérnia inguinal, que quando a gente faz diagnóstico, a gente já opera. O que é hérnia inguinal? Hérnia inguinal é uma falha do fechamento do peritônio, que é a membrana que envolve a cavidade abdominal. Fica um furo. Hérnia quer dizer em grego furo. Então o intestino consegue entrar por esse furo e o intestino pode prender ou obstruir a luz do próprio. Entendi. E se você não opera isso rapidamente, também é uma doença potencialmente fatal. Entendi. A língua, comumente chamada de língua presa, hoje já existe esse teste da linguinha? Tem que fazer esse teste da linguinha? Existe uma lei promulgada em 2012, que o teste da linguinha virou uma lei federal e
toda criança deveria ser avaliada assim que nasce se tem ou não o freio lingual curto. Tendo a presença deste, deveria ser feita a frenotomia, ou na própria maternidade com anestesia local, ou passando os meses. A criança começa a ficar mais agitada, mais forte, não consegue mais fazer com anestesia local. Tem que fazer uma sedação, que é anestesia geral, para fazer o piquezinho na língua. E é um pique mesmo, é um corte na parte de cima. Sim, a cirurgia é bem rápida, tecnicamente não tem muito segredo. E a gente tem aí uma casuística grande de pacientes que chegam aos 5, 7, 10 anos sem ter feito a cirurgia. Então, todo mundo que examinou, seja pediatra ou dentista pediátrico ou a própria mãe, não fez o diagnóstico do freio de língua curto. Isso vai ter um prejuízo na fonação do paciente. E com o passar dos anos, porque eu até, por ser do rádio há muitos anos, nossos ouvidos são bem apurados, como de qualquer pessoa. A gente percebe, às vezes, alguns doutores que têm a língua presa. Quando chega na idade adulta, ainda é possível fazer essa cirurgia? Você pode fazer a cirurgia, mas às vezes a fonação não volta ao normal nunca mais. Porque se você for pensar, a língua do ser humano é como se fosse a tromba do elefante. É uma inserção única com movimentos triaxiais. Então a língua faz inversão, vai para cima, vai para baixo. A inervação e a musculatura tem que ser treinada na idade certa. Então, se você opera tardiamente, essa musculatura não vai mais conseguir fazer movimentos para cima. Isso vai ter prejuízo funcional. Um bom fonoaudiólogo pode tentar melhorar o resultado depois da cirurgia feita tardiamente, mas não é garantia de cura. Doutor, vamos falar um pouquinho, vamos começar falando agora do Padline, depois a gente vai voltar que nós vamos falar da cirurgia das bolinhas e tal, que é uma coisa que a gente precisa passar aqui para o nosso querido telespectador. O Padline, por exemplo, o Einstein não fez algo desse sentido também há um tempo atrás? Existem vários sites sendo colocados online com ênfase em prevenção e diagnóstico precoce. Os pilares que norteiam o nosso site são essas duas coisas. A gente quer prevenir doenças, fazendo medidas de comprar o brinquedo certo ou contratar a babá certa. Então, você minimizar o risco de problemas da criação da criança, desde o nascimento ou sua concepção, até fazer os 18 anos, quando deixa de ser criança. E o diagnóstico precoce, a gente tem feito uma batalha grande de passar a linguagem médica para uma linguagem para leigos, para que a própria mãe, o pai ou o cuidador identifique rapidamente uma potencial doença. E isso chegue rapidamente ao pronto-socorro. Então, os próprios convênios, a Unimed, que é patrocinadora do site, a Unimed Campinas, enxergam como muito bom você enxergar a prevenção como minimizando um custo lá na frente. Sim, não só, aí com todo respeito, custo para a Unimed e sofrimento, evitando sofrimento para o usuário, tá certo? A gente vê muito dinheiro sendo gasto em processos jurídicos no SUS, no Estado, ou dentro de convênio com exames de imagem caros ou cirurgias caras, sendo que essa doença poderia ter sido prevenida. Você não tem um nível de custo efetivo feito dentro de prevenções de modo sistemático para doenças pouco prevalentes. O doutor falou aí há 18 anos, até 18 anos quem opera é o cirurgião pediátrico? Algumas cidades até 14, 15 anos, algumas cidades até 18 anos, cirurgia pediátrica. O que é que o cirurgião pediátrico não opera? A gente opera quase tudo, com exceção do cérebro, que é o neurocirurgião, os ossos, que são o ortopedista, e o coração, que é o cirurgião cardíaco. Algumas coisas da cirurgia plástica, queimados, também ficam com o cirurgião plástico. A grande maioria dos órgãos intratorácicos e intraabdominais são de jurisprudência do cirurgião pediátrico. Agora, o cérebro não porque o cérebro, um cérebro infantil seja diferente do cérebro adulto, mas o cérebro é porque existe toda uma especialização específica, cérebro e coração. Eu acho que eles fazem 5 anos de residência em neurocirurgia e para ser neurocirurgião pediátrico tem mais alguns anos aí para fazer subespecialização depois da neurocirurgia, que você aprende a operar cérebro de adulto. E o osso também... alguns países o cirurgião pediátrico faz osso. Aqui no Brasil, quem faz osso é o ortopedista pediátrico. Existe ortopedista pediátrico também? Eles fazem 3 anos de ortopedia e mais 1 ano de ortopedia pediátrica. A gente tem uma ortopedista pediátrica que faz o auxílio das matérias no site, que é super jóia, da Unicamp. E não existe o cirurgião geriátrico? Ainda não. Eu acredito que não. Mas a medicina tende a subespecializar as coisas, né? Você tem o geriatra clínico e o cirurgião geral. E a cirurgia geral se dividiu em vascular, urologia, cabeça e pescoço.
Então, um cirurgião geriátrico talvez não surja tão cedo. Doutor, como que a gente deve procurar no site? A gente o site disponibiliza o espaço para a gente dizer o que tem, ou é tudo questão de você só clicando aqui, clicando ali? A gente deixou 3 mecanismos de busca no site. Você pode clicar ali naquela barra buscar a patologia ou o diagnóstico ou o sintoma que seu filho tem, para poder se aprofundar um pouco mais no conhecimento. Você tem um desenho de um bonequinho que tem a cabeça, o tórax, a barriga e a perna. E aí você vai por setor, se a doença do seu filho está ali, vai cair a doença do seu filho. E você tem as matérias e as patologias escritas dentro de uma divisão de pastas. Para quem sabe navegar na internet é um pouco mais fácil navegar assim por subpastas. Então, cada área da pediatria cirúrgica, otorrinopediatria, oftalmopediatria, psiquiatria infantil, cada subpasta dessa vai ter uma série de patologias dessa especialidade. Tá. O site é esse que nós estamos vendo aí no rodapé do vídeo, né? pedline.org.br. Isso. É que quando eu falei aqui, eu não falei o BR, só falei o .org. Claro, então, que é o site brasileiro, tá certo? Sim. Então, eu teria que ter. Agora, existe uma interação com alguém que está lá do outro lado para responder, ou é a máquina que responde? Não, a gente tem evitado fazer consultas online, isso é proibido pelo CRM. A gente, quando recebe e-mails de mais dúvidas sobre doença e patologias, a gente encomenda matérias com especialistas daquele tema. Então, a gente recebe e-mails tanto aqui do Brasil quanto de fora do Brasil, porque a gente tem a língua portuguesa em outros países. E temos um tradutor na parte de baixo direita do site, que você consegue traduzir automaticamente para 6 ou 7 línguas diferentes. Então, já tem e-mail chegando da África e da Europa para a gente também. A gente só faz uma resposta, vamos providenciar a matéria. E a matéria é feita por um especialista, sempre com a ênfase em prevenção e diagnóstico precoce, porque o tratamento tem que ser feito com consulta presencial. Em momento algum, o site vai deixar a mãe ou o pai desesperado com a consulta? Existem situações de urgência, né? O site não tem a função de orientar essa mãe a procurar rápido um pronto-socorro, pelo contrário, ela tem que ler aquilo lá e levar correndo por ela própria, pelo conhecimento que está escrito. Na dúvida, leva ao pronto-socorro, o pediatra vai orientá-lo como fazer. Mas tem doenças de urgência no site e tem doenças eletivas, ou seja, que pode esperar alguns meses para serem resolvidas. Perfeito. E esses meses você pode se preparar melhor, tanto no conhecimento pré-operatório, quanto para definir melhor qual o melhor especialista e o melhor médico para fazer a cirurgia. Mas em momento algum o site vai dar um diagnóstico? Em momento algum. Ele não tem essa função, isso é proibido pelo CRM. A gente tem o amparo do setor jurídico da SMCC, que é uma sociedade de medicina e cirurgia de Campinas, aqui da região, que dá esse amparo jurídico. E a Codami também é feito algumas solicitações de uma averiguação se está tudo certo, para a gente não romper o limite ético do site. Mas, por exemplo, a mãe, meu filho apareceu com uma mancha do dedo, uma mancha avermelhada, assim, assado. Aí, o que é que vai responder o site? Ele não tem essa função. Não. Ele tem que ir no pediatra da UBS, se for do SUS, ou do pediatra do consultório e tirar dúvida com esse pediatra. Se o pediatra não tiver condições de fazer diagnóstico, ele vai encaminhar para o especialista. No caso, vai ser um dermatologista pediátrico ou um ortopedista pediátrico, se for na unha patologia. Muito bem. E agora, doutor, nós vamos falar sobre criptorquidia. Criptorquidia. O que é criptorquidia? Criptorquidia é um diagnóstico do menino, onde o testículo não existe, ele está escondido. Então, geralmente, o homem tem 2 testículos, ele tem que estar na bolsa testicular até o 2º, 3º mês de vida, e a criança tem só um dos testículos na bolsa ou nenhum dos testículos está na bolsa. Muito bem, então é criptorquidia. É uma junção aqui de cripto com orquídea, né, que eu estou vendo aqui. Só que não se fala orquídea, se falaria orquidia. Isso. Não é isso? Muito bom. Doutor, em primeiro lugar, qual que é a função do testículo? O testículo tem 2 funções, é a glândula masculina, ela vai servir para produzir testosterona, na puberdade dá os caracteres secundários do homem, e também a função reprodutiva. Você tem lá os gametas dos espermatozoides, que tem 23 cromossomos para juntar com o óvulo um dia para fazer um novo ser. E a testosterona responsável a libido? Também, a libido, os caracteres secundários, tudo isso, né? Se você tira os 2 testículos do homem, ele vai ter a voz mais fina, tudo, e vai ter uma libido menor. Gozado que eu sempre achava que era o libido, é a libido, né? Acho que os 2 são permitidos, eu não sei, português também é assim. Porque é impressionante, eu falei outro dia sobre, numa propaganda, inclusive, que eu falava sobre o libido, e aí eu recebi um recado de um amigo catedrático em português, falando, não é o libido, é a libido. Então tá bom, então tá explicado. Mas vamos lá.
E a criptorquidia é quando um ou os dois estão escondidos. E quando é que isso aí é ainda na vida intrauterina que ele já tem que descer pro sacro escrotal? Isso, do 7º ao 9º mês ele tem que passar do anel inguinal interno até o escroto. E agora na masculina ela foi feita para ficar a 32, 31 graus. Ela não fica a 36 graus como o óvulo, e por isso quem desenhou o programa colocou os testículos para fora do corpo. E tem um músculo que faz um termostato disso tudo. Quando está muito frio, aproxima o testículo do corpo, e quando está muito quente, o músculo solta, o testículo vai para longe. Que perfeito. Quem foi que inventou o ser humano? É só Deus, é só lá em cima. Que coisa perfeita. Então, quer dizer que os testículos ficam fora do nosso corpo porque ele não tem a mesma temperatura dos órgãos internos. Isso, ele não pode ter. Se você deixa o testículo com uma temperatura aumentada, você aumenta a chance de tumor em 8 a 30 vezes, segundo os trabalhos, e aumenta a morte das espermatogônias. Então, o testículo que fica preso na região inguinal ou intraabdominal, ele vai ter a esterilidade, ou seja, não vai ter mais espermatozoides para poder fazer filho. Bom, muito bem. Ao nascer, já é possível identificar assim a olho nu que estão ou não Sim. estão ali no saquinho? A nossa ideia é produzir um teste, assim como o teste da linguinha, fazer o teste da bolinha. Que seria o pediatra, assim que nascer o menino, deixar anotado no cartão se o paciente tem ou não os 2 testículos na cavidade escrotal, no escroto. Perfeito. Se você não conseguiu encontrar os 2, esse paciente teria que ir rapidamente para um cirurgião pediátrico ou para um pediatra de posto de saúde ou de consultório para continuar encontrar na palpação, é só palpando, na mão. Não precisa fazer exame de imagem, raio-x, ultrassom. É um exame físico bem feito, despir, tirar a fralda e fazer um exame rápido, clínico mesmo. Muito bem. E ao se detectar o problema, qual que é o tempo ideal para se fazer uma cirurgia? O correto pelos trabalhos atuais, 2018, é entre 6 meses e 1 ano operar esse testículo que não desceu. A gente tem um índice... Ainda não compromete a esterilidade? Não, a esterilidade não. A parte do tumor não muda tanto o aumento da chance de tumor a médio e longo prazo. Mas colocando no escroto, você aumenta o diagnóstico precoce do tumor. Que você consegue palpar esse aumento testicular se ocorrer um tumor. Se ficar preso na barriga ou na região inguinal, você não faz diagnóstico do tumor. Doutor, por que dói tanto, hein? Quando mexe, quando leva jogando futebol, uma região sensível. A gente perde a fala até, doutor. O homem tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Ele não menstrua, mas ele tem mais dor no testículo. A gente se preocupa muito com essas patologias de testículo porque a gente tem operado esses pacientes muito tarde. E existe o problema tanto do pediatra que faz ali o primeiro exame físico, quanto os pediatras que fazem o exame clínico em puericultura, quanto os pais que não palpam esse testículo. Então a gente tem operado crianças com 5, 7, 10 anos. Já muito tarde. Muito tarde. Esse testículo ele não pode ter trazido já uma consequência. Com certeza, ele, a partir do 5º, 6º ano, ele já é estéril. E quando é bilateral, você acabou com a chance desse paciente fazer família um dia. Doutor, que importância tem, gente. Quantas pessoas ao longo da vida fazem vários tratamentos, a mulher para engravidar, o homem para ter fertilidade. Às vezes o problema pode ter ocorrido lá atrás. Pode sim. Que coisa, então é fundamental. Então isso é lei hoje? Não, ele não é uma lei. Não. A gente está querendo angariar fundos ou contatos políticos para que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, o Ministério, institua uma normativa ou uma lei que estipule dentro do cartão de nascimento da criança do sexo masculino uma obrigatoriedade do pediatra escrever se ele tem ou não os 2 testículos na bolsa. Muito até para a mãe bem. cobrar alguma posição durante as próximas consultas no primeiro ano de vida da criança. Muito bem. Existe assim uma estatística de qual o percentual dos homens que nascem com a criptorquidia? De cada 100 meninos, uns 3 a 5 vão ter criptorquidia. Mais ou menos isso. É alto, a prevalência é alta. Bom, e também é o seguinte, nasceu com os testículos ali no sacro escrotal, não tem mais perigo, isso não volta para cima. Não, pode voltar, mas é muito raro. São os testículos ascendentes. Geralmente, se tiver os 2 palpáveis na bolsa, é um menino normal que não vai ter grandes problemas. Agora, porque o testículo saiu da cavidade e desceu, aumenta a chance de ter hérnia no menino 10-1 em relação à menina. Porque deixou um furo e esse furo tem que fechar. Perfeito. Então, se estiver inchando na região inguinal para cima do pênis com o testículo em bolsa, isso pode ser uma hérnia. Doutor, o tempo de recuperação disso aí, a cirurgia... Não, a cirurgia hoje em dia é feita com anestesia geral, mas a anestesia geral hoje é super segura.
é um gás que a criança cheira e dorme em 3, 4 inspirações. A criança chega de manhã de jejum, opera em mais ou menos 1 hora, 1h30, vai embora no mesmo dia à tarde. Recuperação em casa, não fica internado. Cirurgia ambulatorial. Ah, feito no ambulatório. Não, é feito no hospital cirúrgico, mas a cirurgia é ambulatorial porque vai embora no mesmo dia. Não tem internação hospitalar. Não tem internação. Isso. Então, o termo cirurgia ambulatorial é porque não fica internado. Isso. Não é porque é feito no ambulatório. Isso. No ambulatório não dá para fazer cirurgia porque não tem centro cirúrgico, material estéril. Porque toda cirurgia, você vai dar uma anestesia geral, pode ter alguma reação, é isso? Nós não gostamos de banalizar a cirurgia para quem tem criança que vai operar. Tem uma matéria no site que é Meu Filho Vai Operar e Agora. Então tem uma carta do anestesista, uma carta do cirurgião e tem uma carta de um psicólogo infantil para tentar acalmar as famílias. Existem técnicas que você pode tentar acalmar a criança para transformar essa experiência de operar um filho numa coisa que não seja tão traumática para toda a família. Sem dúvida. E doutor, alguma criança que reclamar com o pai, com a mãe, ao tocar, porque ao tocar o testículo não é para doer, ele é para doer se você apertar um bocadinho mais. Mas se reclamar de dor ao tocar assim... Existem dores testiculares agudas que podem ser por causa de torção do testículo. Então, o testículo ele pode torcer no próprio eixo, causando uma urgência que é a torção testicular. Tá. Numa dor testicular aguda, o correto é dar o pronto-socorro para o pediatra examinar o mais rápido possível. Porque se você não opera essa criança em até 6 horas, você tem a chance de perder o testículo porque ele torceu no próprio eixo. Ah, tá certo. Gente, é muito mais complicado do que a gente... Olha que eu passei por isso, meus filhos passaram e tal, mas é preciso tomar muito cuidado com essas coisas. Doutor, e fimose? A fimose, hoje, eu acho que é uma das mais simples cirurgias, não é não? Funciona parecido com a criptoiquidia. É uma cirurgia ambulatorial, a gente vai tentar o tratamento com pomada. Conseguimos um sucesso de 60% dos casos com pomada, quando bem indicado após o desfraude. E os que não resolvem com pomada vai para a cirurgia com anestesia geral. E também até que idade é o ideal para se fazer? Entre 3 anos e 10 anos, porque na puberdade o fato de ter ereção acaba atrapalhando o pós-operatório um pouco. Mas e qual que é a consequência de quem não opera fimose? Ele não consegue utilizar o pênis com funções sexuais adequadamente. Então a criança que chega à puberdade com fimose, ele vai se masturbar com dor. Vai, e até ele falar para a mãe que... mas primeiro ele vai se constranger, o amigo vai tirar sarro, ele vai comentar com alguém, para falar para a mãe vai demorar, até procurar um tratamento efetivo que realmente deixa a glande com livre trânsito ali para ele manipular o pênis. Perfeito, perfeito. E não, isso aí a gente tem que explicar mesmo, Sim, porque tem... Essa dúvida é muito comum e o ideal é que você não deixe chegar até a puberdade para não constranger. Agora, o pediatra, ele, ao examinar, ele já dá esse diagnóstico? Sim, o pediatra clínico, ele funciona como um triador das subespecialidades pediátricas. Tá. Então, a oftalmologia, a otorrino, a cirurgia pediátrica, a neurocirurgia, não faz triagem. O pediatra tem que tirar a roupa da criança inteira e examinar ela inteiro. Perfeito. Então, ele tem que examinar da cabeça aos pés e passa pelo tirar a fralda, colocar a mão nos testículos do menino ou na genitália feminina se for menina e também averiguar se a glande expõe ou não, identificando aí a fimose. Ah, entendi. E também é uma cirurgia muito simples, né? Sim, é bem tranquila, você consegue fazer cirurgia em 10, 15 minutos após a anestesia. Tecnicamente não tem nenhum segredo operar, é um pós-operatório mais sofrido, porque é uma região mais sensível, mas o resultado geralmente é muito bom. A criptorquidia tem a ver com hérnia? Toda criptorquidia acompanha uma hérnia, porque se o testículo não desceu e está na região inguinal ou está lá dentro, ele deixa um buraco aberto. Então, quem tem criptorquidia geralmente tem um buraco no peritônio e acompanha a hérnia. A gente faz a cirurgia de hérnia, rafia inguinal, mais orquidopexia, que é a fixação do testículo na bolsa para que ele não torça e ele não suba. Olha só. Doutor, eu não sei se eu perguntei, mas se eu perguntei, vale de novo para quem ligou a televisão agora. Quais são as cirurgias mais comuns que se faz em crianças? Então, em nível de urgência, pronto-socorro, é apendicite, torção de testículo e derrame pleural. Cirurgias ambulatoriais, pela prevalência das doenças, incidência muito grande de fimose e hérnia, são as fimoses, hérnias inguinais, hérnias umbilicais, hidrocele e criptorquidia. Isso é mais ou menos 80% do que a gente opera no nosso dia a dia como cirurgião pediátrico. Existem as patologias neonatais de malformação, tumores, patologias intraabdominais mais complexas, que são mais raras, mas dentro do site nós estamos desenvolvendo matérias que também ajudam os pais a fazer diagnóstico de doenças um pouco mais raras do que essas mais comuns. Pois é, eu quero te fazer uma pergunta que eu estou enrolando, mas eu vou fazer. Eu sou narrador de futebol, eu adoro narrar futebol.
Eu sou apresentador de televisão, adoro apresentar programa. Você é cirurgião pediatra, você adora operar criança? Eu acho que para ser cirurgião pediátrico tem que ter amor ao que faz. São profissionais mal valorizados pelo sistema. Não ganham tão bem, a gente não usa produtos caros, então o próprio convênio, laboratório, quem mexe com prótese, não gosta de cirurgião pediátrico. A gente não dá dinheiro para quase ninguém. As patologias são graves, tem mãe, tem vó, então é tudo mais complexo e geralmente quem mexe com patologia pediátrica, seja de qualquer especialidade, ortopedia, oftalmotorrino, não fez medicina por dinheiro. Perfeito. Porque dá menos dinheiro do que qualquer área de adulto. O que vocês têm de reconhecimento e gratidão depois é uma coisa O que move a gente é isso, é sempre um prazer mudar o destino da vida das pessoas. Olha que lindo. E mexer com as crianças dos outros como se fossem as nossas. A gente, geralmente quem mexe com criança, intensivista pediátrico, cirurgião pediátrico, tem muito amor ao que faz. Dá licença um pouquinho, doutor. Com certeza, doutor Rogério Fortunato de Barros, conversando com a gente aqui. Olha que legal, hein? Cirurgião pediátrico. Doutor, embora seja cirurgião, quanto menos operar, melhor, né? Não é assim que a coisa funciona? Sim, a medicina tende a tratamentos cada vez menos invasivos, né? A laparoscopia, você vê que as incisões foram diminuindo, hoje em dia você entra com uma câmera pela cicatriz umbilical ou tenta tratamentos clínicos para algumas patologias que eram classicamente feitas cirurgias, como apendicite. A gente tem tratado algumas apendicites sem cirurgia, só com antibiótico e opera essa apendicite estadiado daqui a 2, 3 meses com uma incisão muito menor, sem pus na barriga. Doutor, há situações em que, por exemplo, vai nascer um bebê e você já sabe que vai ter que operar sem que nascer devido ao acompanhamento. Como é que é feito isso? O ultrassom pré-natal ele tem essa função de diagnosticar patologias mais graves, né? E uma criança que tem patologia pré-natal diagnosticada não pode nascer num hospital que não tenha cirurgião pediátrico. Então já vai da mãe saber que ela tem que ir para o hospital com uma UTI neonatal, um cirurgião de plantão que vai fazer aquele atendimento inicial. Então, você tem gastrosquises, onfoloceres, atresia de esôfago, são patologias de malformações congênitas, falta o esôfago, barriga nasce toda aberta, o intestino todo para fora, e a criança nasce, a gente já vai para a mesa de cirurgia assim que nasce, com um bom resultado, quando feito adequadamente, em um tempo bom, no hospital bom, consegue salvar aí 90% desses pacientes. Não nasce sem esôfago? Às vezes nasce sem o esôfago. São cirurgias clássicas que fizeram a especialidade de cirurgia pediátrica nascer no mundo. Essas crianças nasciam até a década de 70 e a grande maioria morria. Porque o cirurgião geral ia operar, era muito fino, não tinha agulha para aquele tamanho, não tinha fio, não existiam lupas. E aí você pegou um profissional e colocou para operar essas coisas mais específicas e começou a ter bom resultado. E nós temos hospitais, se a gente pensar em Ásia, em Sírio-Libanês é uma coisa, mas os nossos hospitais aqui, na maioria deles, a gente vê as matérias, as reportagens e tal, lamentavelmente tudo socateado e tal, ainda assim temos preparação para fazer cirurgias assim? Olha, o cirurgião brasileiro, ele é um cirurgião, vamos dizer, muito corajoso e respeitado no mundo inteiro. A gente trabalha com recursos escassos e consegue fazer essas cirurgias de uma maneira muito efetiva, com bons resultados. Nascem algumas técnicas porque não tem todo o aparato que eles têm na França e nos Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente consegue, aqui em Campinas, consegue fazer todas as cirurgias sem nenhum problema. A Unicamp, a PUC, o próprio Mário Gatti são hospitais que dão todo o recurso para fazer 99% das cirurgias. Professor, estou vendo, o doutor é professor também aqui, estou vendo no São Leopoldo Mandique, né, na faculdade. Perfeito. Medicina faz pouco tempo que foi introduzida, né? Na São Leopoldo faz 5 anos, ano que vem vai ser a primeira turma a se formar. Primeira turma a se formar. Isso. E o professor dá aula do que lá? Eu dou aula de habilidades médicas, cirurgia pediátrica e técnica cirúrgica. E o que é mais gostoso, ser médico ou ser professor? Eu acho que eu não consigo ficar mais sem nenhum dos dois, né? Porque quando você ensina, você aprende mais do que parece. E se você para de operar e atuar como médico, você não tem o que ensinar. Então, minha semana ficou dividida em metade. Eu faço metade do tempo cirurgia e metade do tempo sou professor. E tenho tido bastante prazer em viver desse jeito. Acho que cada dia que passa eu estou um pouco melhor. Doutor Rogério, a todo momento as coisas estão evoluindo, né? A gente vai chegar um momento que talvez, não no seu campo, até imagino que sim, mas no meu, por exemplo, eu vou falar, que coisa, eu fazia isso assim antigamente, coisas absurdas. Você vai chegar um momento também que você vai falar assim, olha, pensar que para fazer essa cirurgia eu tinha que cortar a pessoa? Sim, isso já acontece em várias patologias. Por exemplo, a invaginação intestinal é uma patologia. O intestino delgado, que é o intestino fino, entra no intestino grosso. Isso classicamente tinha que fazer uma abertura da cavidade para puxar o intestino de dentro do outro, como se fosse um telescópio, você teria que voltar as lentes do telescópio.
Hoje você consegue fazer diagnóstico por ultrassom, coloca uma sonda pelo ânus, introduz um contraste e faz isso voltar sem cirurgia. Olha. Então são técnicas cirúrgicas que não deixam cicatriz com um bom resultado, mas tudo depende do diagnóstico precoce. Se essa criança chegar com mais que 24, 48 horas de história de invaginação, não tem como fazer essa tentativa. Tá. Isso aí até o site ajuda muito, né? Sim, a gente tem uma matéria sobre isso, sobre invaginação, e uma matéria sobre dor abdominal, quando procurar o pronto-socorro. Tá. O que a gente percebe para apendicite, invaginação, estenose petrófica de pyloro, é que a mãe demora para levar ao pronto-socorro, ou muitas vezes o pediatra dá alta como se fosse uma gastroenterite, que é o que geralmente acontece. E a criança vai e volta, e a mãe fala, o pediatra mandou embora. Sim. Só que aí volta depois de 5, 6 dias com tudo perfurado, cheio de pus, e vai o cirurgião lá para pegar a bola de neve enorme, porque alguém empurrou a bola de neve lá atrás. Doutor, eu não serviria para ser médico, eu não sei nem falar esses nomes que você fala aí. Desculpa falar rápido. Para mim é corriqueiro, mas eu espero que o site explique para vocês essas dúvidas técnicas, que eu sei que é muita informação, difícil condensar em 1 hora. Rogério, obrigado, parabéns. Obrigado a você por esse demais espaço, aqui Alberto. da sua entrevista. Extremamente parabéns pelo seu trabalho, que você tenha sempre luz de Deus, que suas mãos sejam sempre abençoadas, iluminadas para você fazer exatamente aquilo que você quer fazer, aquilo que a família espera que você faça, tá bom? Obrigado, obrigado. Gente, falei com o Rogério Fortunato aqui, doutor cirurgião pediátrico. Coisa legal, hein? Não se esqueça que eu volto hoje à noite no RF Esporte Clube para todo o Brasil, de norte a sul. Nós vamos fazer o programa Esportes hoje à noite na cobertura nacional, tá bom? Até mais. Tchau, obrigado.